Olá! Você acha importante as questões financeiras? Se sim, venha comigo e vamos conversar a respeito. Eu sou Helena Siqueira Dornelas, coach de autodesenvolvimento e melhoria do meio, e preparei para vocês um conteúdo bastante simples e também bastante didático para vocês entenderem um pouco essa questão da relação dos seus recebimentos, dos seus gastos, uma projeção então do teu fluxo de caixa e mecanismos de controle para que você não venha a ter problemas de endividamento ou de falta de reserva para enfrentar os desafios financeiros que de vez em quando você se depara. Então vamos lá. Vamos começar perguntando o que é o dinheiro. Bem, conceitualmente a gente sabe que o dinheiro é um meio, um instrumento utilizado na troca de bens. Ele tem a forma de moedas ou notas e é usado para comprar qualquer coisa, bem, serviço, trabalho, divisas ou em qualquer transação financeira, e que ele é emitido e controlado pelo governo de cada país. Bom, mas quais são as funções da moeda? Ela pode servir como meio de troca, como a gente já conhece, como unidade de medida e como reserva de valor. O que seria a unidade de medida? É a equivalência entre o valor de dois bens. Imagina que eu tenho uma mesa e tenho uma bola. Quanto vale essa mesa? Quanto vale essa bola? Se eu atribuo um valor de 100 à mesa e de 20 à bola, eu sei que eu vou precisar de 5 bolas para poder comprar uma mesa. E o dinheiro tem essa propriedade. E também de reserva de valor, que é como nós conhecemos, as nossas poupanças, nossos investimentos, os nossos pecúlios. E como surgiu o dinheiro? Bom, nós sabemos da economia de escambo, aquela economia onde as pessoas trocavam os bens que tinham. Nós sabemos que pela história mostra que as civilizações antigas eles tinham um meio de troca, um tipo de moeda, mas se a gente nos remeter lá à Idade Média, nos feudos, a gente vai ver que não havia esse meio de troca, Os camponeses produziam para si e um excedente para poder trocar. Obviamente, depois com o aparecimento das cidades, com os burgos, aí essas cidades eram fomentadas pelo comércio e aí precisou voltar o uso da moeda. Também haviam outras moedas ao longo da história, o gado, por exemplo, os bois, pecos, que deu a origem à palavra pecúlio e também capital, uma vez que capta era a cabeça de gado. Paralelo a isso, sal, medida bastante importante na época, porque não havia geladeira, e o sal então era um grande conservante dos alimentos, e daí veio a palavra que nós conhecemos, o salário. E também metais preciosos, à medida que eram raros, eram apreciados, futuramente então eles passaram a ser cunhados na forma de moeda e com valores atribuídos. Bom, e como surgiram os bancos da forma que a gente conhece? Essa moeda de metal e outros bens preciosos eram guardados por ourives, que é os que tinham cofres, para guardar valores. Então, ourives recebiam os valores e emitiam recibos para os depositantes. E essas pessoas, ao invés de ir lá retirar o metal ou a moeda, simplesmente utilizavam esses recibos para fazer os seus pagamentos. E foi isso o precursor aí do papel moeda e também da forma de pagamento de cheque, como nós conhecemos. E agora a parte interessante, como uma boa parte das moedas ou dos valores ficava sempre lá, as pessoas não vinham retirar porque transacionavam com os recibos, então o ourives aproveitava e emprestava para quem precisasse mediante juros. Então ele contava com esse recurso duas vezes,
Primeiro, né, para aquele que depositava e também para o qual ele emprestava. Aí do lado direito, a figura acima, é o primeiro recibo bancário emitido pelo Banco do Brasil em 1810. Vejam só que interessante. Bom, e como funcionam os bancos, né? Os bancos e as instituições financeiras, de maneira geral, são intermediários financeiros. Eles captam o recurso de quem tem, sobrando, e emprestam para aqueles que precisam de dinheiro. Eles pagam juros para os investidores e cobram juros maiores para aqueles que emprestam. Então, aí nós temos a figura do investidor. Se ele deposita R$1.000 no banco, num investimento qualquer, ele terá lá juros de 1% ao mês, e esses R$1.000 são direcionados para os tomadores de empréstimos, para aqueles que precisam de recursos, só que esses pagarão para o banco juros na ordem de 7% ao mês. Essa diferença de 7 para 1, 6 pontos percentuais, o banco chama de spread, e é com esse diferencial que o banco paga todos os seus custos e afere aqueles lucros que nós vemos aí nos balanços. Bom, e o que são juros, né? Juros é a remuneração do capital, e nós sabemos que tem duas modalidades. Primeiro, o juro simples, que incide então sobre o valor principal. Aí nós temos um pequeno fluxo de 3 períodos ou 3 meses, onde esse valor de R$1.000, ele tem o juro de 10% ao mês. Então, ele está rendendo no primeiro mês 100 e no segundo vai render 100 também, e no terceiro da mesma forma, porque o cálculo do juro é sempre sobre o valor inicial. E nós temos aí um montante, um saldo final de R$1.300. E juros compostos, e aí a gente vê que a natureza já é um pouco diferente, né? Porque no segundo mês os juros já vão incidir não sobre o valor inicial, mas sobre o valor já capitalizado. No primeiro mês, o valor capitalizado era de R$1.100. Então, sobre esses R$1.100 é que as taxas de juros vão incidir no segundo período. Então, nós percebemos que os juros são crescentes, consequentemente, o saldo final também é crescente. É maior, inclusive, do que os juros simples, né? Os bancos utilizam esse critério dos juros compostos. Bom, e como a gente faz então para otimizar o nosso rico dinheirinho? Bom, primeiro a gente precisa conhecer os gastos que nós temos no período, principalmente aqueles que são recorrentes, que acontecem todos os meses. Depois nós precisamos definir o quanto a gente vai reservar, quanto a gente vai poupar mensalmente, mesmo que seja um pouquinho, é importante que a gente direcione uma pequena parcela para um investimento ou uma poupança. E principalmente evitando as compras por impulso, né? O apelo consumista é muito forte. Então a gente precisa verificar se a compra é realmente necessária e ter em mente que o recurso é limitado.